Bem, meus irmãos, olá novamente. Vamos para um segundo momento, né? Com o tema Graça sustenta-nos como igreja. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, expressamos nossa gratidão a Ti por este momento que o Senhor nos concede. Louvamos o Teu bom nome pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos e irmãs, cultuando e glorificando a Trindade Eterna, qual nos salvou e tem nos preservado. Louvamos a Ti e rogamos, perdoa nossos pecados em nome de Jesus e nos dá um momento a mais de edificação sobre a Tua palavra. Guia-nos em nome do Senhor Jesus Cristo e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, o tema, né, como eu disse agora há pouco, tem como título A Graça Sustenta-nos como Igreja. Né, eu queria fazer desse momento, talvez, né, um momento mais participativo, dependendo do interesse dos irmãos, porque nós iremos estar considerando de forma mais prática, né, a questão da natureza da igreja, né, o poder espiritual da igreja, mas também tentando evidenciar que tipo de compreensão nós temos a respeito dessa comunidade, né, o que nós pensamos a respeito dela. Né, eu queria iniciar esse momento falando a respeito do distanciamento que nós tivemos por ocasião da pandemia. Os irmãos são sabedores que a igreja foi privada, né, do seu culto ao Senhor e houve momentos, né, onde o Estado ultrapassou os seus limites, né, instruindo, determinando até como é que nós devemos cultuar o nosso Deus. Sabemos que cada esfera tem a sua soberania, a sua autonomia, né, embora não estejam separadas absolutamente, são distintas. Né, o Estado tem a sua esfera de atuação e a igreja, né, como consciência do Estado, também o tem. Então, quando o Estado entra para outra esfera que não lhe compete, dificilmente o Estado volta atrás. Né, porque o Estado gosta de, né, perceber-se com o poder absoluto. E à medida que o Estado molda a personalidade, constrói novas perspectivas, à medida que o Estado, né, passa a normatizar vida, conduta, orientação espiritual, meus irmãos, nós iremos ser privados de exercermos a nossa autoridade como igreja. Então, é um assunto bastante delicado, mas que não deve ser negligenciado, embora seja um tanto espinhoso. E o texto que eu gostaria de considerar com a igreja, em um primeiro momento, é a respeito da natureza da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, temos o seguinte. Iremos estar lendo alguns textos bíblicos, né, para esse momento de estudo, falando a respeito da graça que nos sustenta como igreja. Mas nós precisamos, né, considerar a natureza, a essência da igreja, também, né, o seu poder espiritual, ao mínimo, porque o assunto, né, da igreja, nessa questão eclesiológica, é um assunto muito extenso, né, um assunto assim, bastante amplo, né, para os irmãos terem uma ideia, há livros aí gigantescos que tratam, né, a respeito da igreja assim, de forma bastante minuciosa. Né, a igreja, tem um livro, né, com o título A Igreja, volume 1 e volume 2, né, o Herman, ele vai considerar, né, na sua dogmática reformada, se não me falha a memória, quase 200 páginas, só sobre a questão da igreja, e ele sintetizou bastante. Né? Então, é um assunto muito extenso, e aquilo que nos é comum como igreja é o que será considerado nesta manhã. Então, eu sou presbiteriano, os irmãos batistas, e há questões de igreja, né, que são bastante distintivas, apesar levando em consideração, não apesar, né, levando em consideração a questão denominacional, né, principalmente no que diz respeito ao governo. Então nós vamos ficar naqueles pontos comuns, levando para questões práticas, né, vivenciadas por nós.
Sem mais delongas, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: porque, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, ou organismo, dependendo da tradução, assim também com respeito a Cristo. Meus irmãos, vale lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que estava em divisão, pois havia o partido de Cefas, Paulo, Apolo, havia até o partido de Cristo. Então era uma igreja que estava em divisões devido, partidos que levavam um título, apostólico ou a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja, Cristo Jesus. O apóstolo condena todas essas divisões, inclusive aqueles que se achavam mais espirituais por serem do partido de Cristo. O apóstolo Paulo diz que essas divisões, causam dano à igreja como um corpo espiritual, a igreja como uma instituição nos princípios ali da sua organização. A igreja é prejudicada moralmente. Então Paulo ele vai discriminar esses partidos como partidos que estão evidenciando corrupções humanas, e as consequências do pecado neles, e a falta de maturidade espiritual, é claro. Não somente a divisão, mas também questões morais, questões que o apóstolo Paulo diz, olha, se houve que há entre vocês pecados que nem entre os ímpios é cometido, nem entre os infiéis, incrédulos é cometido, aquele que coabita com a mulher do seu pai. Problemas morais, havia problemas de unidade, havia problemas morais e também espiritual, problemas espirituais, porque o apóstolo Paulo ele diz, olha, a forma que vocês estão usufruindo dos dons que é dado somente pelo Senhor, o Espírito, é de forma exacerbadamente humana. Então Paulo orienta-os, ou seja, era uma igreja extremamente problemática no campo espiritual, moral, como igreja, como uma comunidade unida, organizada, uma igreja extremamente problemática. Paulo, entretanto, não a abandona. Pelo contrário, Paulo a instrui, a ensina, a orienta e diz que a disciplina deve ser exercida sobre o faltoso. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, ensinando essa igreja extremamente problemática com relação à igreja, à natureza da igreja, ele nos fala no versículo 12, que, a partir do 12, que a igreja é uma comunidade múltipla. Ou seja, há membros com personalidades diferentes e funções distintas. Mas, à medida que ele fala da igreja como uma instituição, como uma comunidade, ele também fala da igreja como um organismo. Então, percebam que, para nós considerarmos a natureza da igreja, nós devemos passar por essa ideia dupla, do que é a igreja. A igreja como uma instituição e a igreja como um organismo. Quem fala um pouco a respeito dessa questão, Abraham Kuyper, no livro O Calvinismo, Bavinck, Berkhoff também, e outros teólogos que vão falar dessa natureza que se dá como igreja visível e invisível. Porque quando se fala da instituição, está falando daqueles que a compõem, da igreja que evidencia em alguma medida frutos e obras da carne, o qual aqueles que compõem essa igreja devem ser orientados. Então, à medida que Paulo e outros teólogos falam da igreja como uma instituição, ele também fala de um organismo, de uma igreja que é invisível, espiritual, que no seu âmago é composto por todos aqueles que são crentes genuínos. Então, a igreja visível pode até comportar descrentes, faltosos, imorais, pessoas doutrinariamente problemáticas, mas a igreja invisível não. Aquela igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo, como diz o evangelista Lucas, no seu livro histórico, Atos dos Apóstolos, quando ele diz que Deus derramou o seu sangue comprando a sua igreja.
ele estava se referindo a Cristo como Deus encarnado. Então, a igreja espiritual ela é composta por crentes fiéis. Entretanto, a igreja invisível, em alguma medida, evidencia frutos para a glória de Deus. Ou seja, a consciência foge à nossa jurisdição. O que é isso, pastor David? Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei o que se passa na sua mente. Mas os frutos não fogem à nossa jurisdição. Ou seja, a igreja, ela olha para aquilo que é produzido em termos de prática na vida dos seus membros. E há de considerar, à luz do que está sendo produzido, se ele é um crente verdadeiro ou não. É impossível não termos descrentes no nosso meio. Sempre vai haver descrentes no nosso meio. Entretanto, né, o poder que a igreja tem sobre os seus fiéis, num todo, deve ser exercido por aquilo que é produzido. Meus irmãos, quando se trata da igreja instituição, nós temos essas questões denominacionais. Os irmãos são batistas, outros presbiterianos, outros pentecostais. Então, a instituição é composta por fiéis e infiéis. E dependendo como a igreja é zelosa pela palavra, ela terá mais fiéis do que infiéis. Porque se ela não for zelosa pela palavra, ela vai ter um misto, ou mais infiéis do que fiéis. Então, a igreja visível é composta por crentes e descrentes, mas a igreja invisível não. Ela é composta pelos comprados com o sangue de Cristo, pelos eleitos desde a eternidade. Mas, como eu estou falando, né, a questão da consciência do íntimo foge à nossa jurisdição. Compete somente ao Senhor. Mas a igreja, naquilo que ela produz, ela evidencia que tipo de orientação ela tem, seja o mundo ou as escrituras sagradas. Então, quando Paulo, ele passa a dizer que, olha, a igreja ela é múltipla, há membros distintos, embora todos sejam importantes nas suas funções distintas. Mas ele também fala que a igreja é um organismo, né? Ou seja, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse organismo, né, vivo, pertence a Cristo, pertence ao Senhor. E há de evidenciar as orientações do seu íntimo. Então, quando nós falamos a respeito da natureza da igreja, nós consideramos, né, principalmente essa questão da assembleia, que é a ideia de igreja. Esse conjunto, essas pessoas que estão unidas em um propósito, né, que são orientadas segundo uma finalidade em seu íntimo. Então, meus irmãos, o nosso propósito aqui é adorar a Deus, aprender mais da sua palavra. E isso nos faz com que tenhamos esse elemento em comum. Então, a natureza da igreja, ela deve ser considerada por esse ideal duplo, né? Uma instituição e um organismo. Como instituição, ela há de considerar a consciência como fora da sua jurisdição, mas as atitudes não. É por isso que a disciplina ela deve ser exercida. Para quê? Qual a finalidade da disciplina? Para a restauração do faltoso e a prevenção daquele que está vendo, contemplando que o faltoso está sendo corrigido. Então, quando não há disciplina, o faltoso não obtém restauração e aquele que está presenciando a pecaminosidade se multiplicar, há de ver que nada está sendo visto, não há punição. Então, aquilo que eu faço não diz respeito a, em termos úteis, né, a denúncias e juízos. Então, eu vou agir, vou viver como eu quero. Por que que isso é importante, meus irmãos? Porque cada vez mais as pessoas veem a igreja não por esse prisma apostólico que as Escrituras nos traz. A igreja ela é vista como simplesmente uma instituição. No mais, uma instituição pública que permite não somente o acesso a todas as pessoas, como também é permissível no que diz respeito a todos os pecados. Porque é comum as pessoas dizerem, não, aquilo que eu faço diz respeito somente a Deus. E nas Escrituras não é assim.
A ideia de coletividade que está inculcada nessa questão de igreja é desde o Gênesis. Porque quando Deus ele deu um mandamento a Adão, e Adão, ao pecar contra o Senhor, ele levou toda a sua descendência consigo para a ruína. Então, esse princípio de solidariedade, de coletividade, está em toda a Escritura Sagrada. Quando Acã pecou contra o Senhor, todo Israel sofreu. Quando há um pecado dentro da igreja, todo o corpo padece, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Então, quando alguém participa da ceia de forma indevida, o Senhor está em juízo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, há muitos que dormem, e o dormir ali é um eufemismo para a morte. Então, há morte, há enfermidade, há divisão, há embriaguez entre vocês. Por quê? Porque a igreja ela estava perdendo de vista essa noção coletiva que é a ideia de organismo vivo. Meus irmãos, não é simplesmente nos reunirmos para adorar como nós queremos, mas nos reunirmos para louvar o nosso Deus como Ele quer. Quantas pessoas não chegam na igreja e dizem para o pastor, pastor, eu acho que o pastor deveria fazer assim, é melhor. Quantas pessoas não chegam para a igreja e dizem assim, olha, os presbíteros deveriam agir assim. Por quê? Porque essas pessoas geralmente elas querem ser conduzidas e querem orientar através dos seus achismos. Então, nós temos uma escritura normativa que nos orienta como nós devemos cultuar ao Senhor. Então, não é importante o que eu acho ou o que você acha, o que é melhor, mas aquilo que o Senhor exige para a igreja. Porque, meus irmãos, no que diz respeito à natureza da igreja, como instituição e como organismo, há de entendermos que ela é originada em Deus. E para aqueles, aliancistas, em todos os seus sentidos, a igreja já estava lá no Éden. Alguns não, alguns vão dizer que a igreja ela foi organizada em Atos. Outros vão dizer que, segundo essa linha aliancista, outros vão dizer que não, a igreja não foi organizada em Atos. A igreja, ela foi fundada em Atos. Essas questões pormenores, elas não são assim, embora sejam importantes, elas não são tão significativas no que diz respeito a considerar a igreja como instituição e como organismo. Porque como instituição nós temos as nossas diferenças, as nossas particularidades, mas como organismo não. Há um princípio regulador no culto. Então não é como você quer adorar a Deus, é como Ele exige. Como instituição, o pastor Hugo pode ter alguns elementos de culto que sejam distintos de outras igrejas. Mas esses elementos, na ordem, podem ser distintos, mas devem estar presentes. Porque foi o Senhor quem determinou. Meus irmãos, simplificando ainda mais a questão, tudo isso, na igreja como instituição ou como organismo, deve ser encarado à luz de um Deus gracioso que originou um povo para si. Nós somos propriedade dele. Como diz Pedro, fazendo referência ao livro de Levíticos, dizendo que nós somos propriedade dele. E como propriedade do Senhor, como povo pertencente ao Senhor, Ele nos deu uma lei, Ele nos deu uma palavra, para que a igreja como tal se manifeste nesse mundo de trevas como sal e luz. Porque senão a igreja vai evidenciar mais o mundo do que as escrituras sagradas. Por exemplo, no que diz respeito à igreja como instituição, como organismo, nós sabemos que deve haver no seio da igreja, em elementos cultivos, louvor, adoração, oração e exposição da palavra. Todo culto tem que ter isso. Louvor, oração e exposição da palavra. Mas, como instituição, possa ser que haja alguns elementos que alguns vão considerar, que não seja tão interessante observar, que é a ideia de princípio regulador de culto e princípio normativo de culto. Então, o princípio normativo de culto eram orientações das igrejas luteranas e outras mais, como hoje nós percebemos. Mas
originalmente partiu das igrejas luteranas, o princípio normativo de culto. Princípio normativo de culto é que, se as escrituras não condenam, então pode ter. As escrituras não falam que não deve ter show de luz, então vamos colocar show de luz. As escrituras não falam, né, que deve ter, né, que não deve ter fumaça, então vamos botar. Então o princípio normativo de culto é isso. Aquilo que a igreja não condena, nós devemos ter. Como organismo, retorno a dizer, simplificando, né, para que fique claro. Exposição da palavra, adoração e oração é ponto em comum. Como instituição, alguns vão dizer que, olha, se a Bíblia não condena, então devemos ter. E aqueles que aderem a isso são aqueles que adotam o princípio normativo de culto. Só que os reformadores, especialmente na pessoa de Calvino e Knox, defenderam o princípio, né, regulador de culto, ou seja, só deve haver no culto aquilo que as escrituras ensinam, aquilo que há nas escrituras. Então eles pegam esses elementos do organismo e levam também para a instituição, ou seja, adoração, louvor e oração. Adoração, oração e exposição da palavra. Então eles levam o organismo, é o organismo porque tem princípios espirituais colocados pelo próprio Deus. Mas eu pego do organismo esses elementos essenciais e levo também para a instituição, para que a instituição se evidencie cada vez mais como um organismo vivo. Princípio regulador de culto. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Porque senão, só aqui descontraindo, né? Porque senão, possa ser que tenha aquele mesmo colete de fogos que havia lá no Cantor do Mamonas Assassina nas costas do pastor Hugo, quando ele está pregando e assim por diante, né? Porque se a Bíblia não condena, então vamos colocar tudo aquilo que na Bíblia não condena. É por isso que há nas igrejas teatros no momento de culto, né? Muitas das vezes até folclores, né? Tem igrejas aí que se utilizam das festas juninas e levam para dentro de seus cultos, né? Há dentro da igreja todo um ritual que é peculiar ao mundo dentro da instituição, que deve evidenciar esse organismo vivo. Porque o Senhor, Ele trata-nos internamente. Só que aquilo que Ele faz no nosso coração acaba sendo externado. Então, aquilo que é essencial, aquilo que é interior, também é relevante para o exterior. Meus queridos, quando nós falamos a respeito da natureza da igreja, nós iremos nos envolver com questões que cada vez mais se acumulam. Então, até aqui alguma dúvida? O princípio, regulador, organismo, instituição, estão pegando tudo? Né? Pois bem, então vamos continuar. Meus irmãos, quando nós abrimos, né, percebam que essa sacada dos reformadores, né, olha, é peculiar ao organismo, adoração, oração e exposição da palavra. Esses elementos devem estar presentes, não somente enquanto organismo, mas também com relação à instituição. Então vamos levar para a instituição, porque isso nos preserva. Isso evita que nós venhamos atrás de questões humanas, implementar os nossos cultos como se isso pudesse efetivamente causar algum tipo de mudança espiritual na vida das pessoas. É por isso que Spurgeon, ele diz, quando nós nos utilizamos de meios carnais para atrair as pessoas, nós iremos precisar de meios ainda mais carnais para fazer com que elas permaneçam. Os irmãos estão pegando a ideia? Então é muito importante nós analisarmos a instituição à luz do organismo. Porque se nós ficarmos somente no campo da instituição, vai acontecer aquilo que aconteceu na pandemia. Culto online, ceia online. Meus irmãos, isso é um absurdo. Não existe culto online, não existe ceia online. Né? Deus, ele disse, pode haver momentos, né, que a tecnologia nos proporcione, momentos de comunhão à distância. Mas o culto conforme exigido e revelado por Deus, não. Não. Isso é muito importante. Por exemplo,
né? Eu distante da minha esposa, né? Minha esposa está no Brasil, eu nos Estados Unidos, então a tecnologia proporciona, né? Vai propiciar um contato. Só que, à luz da realidade, por que eu vou me apegar a um instrumento virtual? Quando eu estava distante, em países diferentes, nós nos utilizávamos do meio virtual para ter relação, contato, né, conversa, apreciação. Mas agora que eu estou com ela, por que eu vou, né, me voltar para aquilo que é virtual? Eu estou dizendo isso porque teve igrejas que ficaram com culto online, ceia online, e agora querem permanecer assim. Isso é mais conveniente? É. As pessoas estão nos seus lares. Não há a identificação do pastor com os problemas e pecados cometidos. Não há um envolvimento real. Então é muito mais cômodo estar distante. Olha, rapaz, o Henrique, ainda bem que ele está cultuando a Deus lá na casa dele, eu aqui na minha. Nós não precisamos nos ver. Então, tem muitas pessoas hoje assim, inclusive há igrejas com cultos, né, virtuais, pastores virtuais, e não querem mais optar pela realidade. Aqueles momentos virtuais foram oportunos por causa da pandemia. Mas hoje nós temos a flexibilização de estarmos juntos. Então, por que eu vou deixar de considerar o organismo vivo? E me apegar somente à instituição como organização humana, por assim dizer, e ficar somente ali no campo virtual? Então, percebe, meus irmãos, quando nós abrimos demais e nos esquecemos desse organismo vivo, desse envolvimento, desse pecado compartilhado, dessa restauração, né, compartilhada, quando nós nos esquecemos de tudo isso, nós tendemos a perder aquilo que nos identifica como igreja de Deus. Isso pode acontecer. Ou seja, né, o meu pecado pode afetar sim o pastor Hugo, mas a minha restauração também pode afetá-lo. É por isso que as Escrituras dizem que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque, como eu falei a princípio, esse princípio de solidariedade, de coletividade, está desde o Éden. Então, a nossa sociedade, ela é individualista, mas as Escrituras não é. É por isso que a igreja, né, em sua essência, deve considerar de onde ela veio e para onde ela vai, sem se esquecer de quem ela é neste mundo. Então, a natureza da igreja diz respeito a esse conjunto de pessoas unidas em um único propósito. Né? Essa assembleia, né, que se reúne para uma finalidade. Segunda coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é a questão da essência espiritual da igreja. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, é claro que o apóstolo Paulo está considerando que a igreja como organismo, nesses versos, também. Mas ele está falando de que a essência espiritual da igreja nos traz a ideia de que o nosso novo estado, a nossa nova condição, se dá porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados e que pelo seu Espírito aplica as obras de Cristo a nós. Ou seja, o Espírito Santo nos foi penhorado, ele é o nosso penhor. Nós podemos dizer que, por termos o Espírito Santo em nossas vidas, nós entraremos no estado de glória ininterrupto. Mas como ele considera isso? Dizendo que nós não somos mais peregrinos, estrangeiros. Nós temos uma filiação. Nós temos agora
uma nova família constituída pelo próprio Deus. E como família cristã, nós somos cidadãos, além deste mundo, também dos céus. E hoje, como um novo Estado, nós temos agora uma nova estrutura, onde o nosso fundamento constitui-se um ensino apostólico, profético, onde Cristo é a pedra principal de todo o edifício construído. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: como igreja, essencialmente, no reino espiritual, nós pertencemos ao Senhor. Temos um novo estado, uma nova condição. Nesse sentido, a nossa estrutura perpassa o ensino revelacional, tendo Cristo como a pedra angular principal, que permite a existência, a firmeza de toda a estrutura. Então, nós crescemos para, finalidade, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha como Paulo, meus irmãos, considera a essência espiritual da igreja. Então, quando a igreja não tem ensino, ela ou não tem uma identidade genuinamente originada em Deus, ou ela está se distanciando daquele que a resgatou. Porque ele fala do ensino que permite essa estrutura e crescimento. Então, quando a igreja ela não tem aquelas marcas distintivas que manifestam que é um corpo espiritual, ela está se distanciando daquilo que é tão peculiar como a igreja de Cristo. Aí tem as 9 marcas, do Mark David, tem aquelas marcas essenciais, que é a instituição dos sacramentos, batismo e ceia, a ordem da disciplina e a exposição da palavra. Essas 3 marcas essenciais, o ordenamento dos sacramentos, a disciplina e a exposição da palavra, são as 3 marcas que são mais distintivas, essenciais, que nos permite, independente da denominação, nos identificarmos como igreja de Deus. Entretanto, quando não há exposição da palavra, não há aplicação da disciplina. E quando não há exposição da palavra e nem aplicação da disciplina, meus irmãos, a questão dos sacramentos é considerada como algo muitas vezes até insignificativo. Como aderir à questão da ceia virtual. E por aí vai. Ordenação virtual. Então, teve uma vez na pandemia aqueles pastores loucos, que tem aí na internet, aqueles lobos, destruidores de almas, aqueles mercenários, ele dizendo assim: olha, eu vou orar aqui, você está na sua casa, eu estou na minha, eu vou orar aqui e um anjo será enviado na sua casa. E ele fez todo aquele teatro, toda aquela parafernália, que engana os incautos. Aí no final ele disse: mas tem aqui, mande aqui a sua oferta, mande aqui o seu dízimo. Você não me conhece, eu não lhe conheço, mas Deus me conhece. Aí foi 10 minutos de oração e 1 hora, de dízimos e ofertas. Eu não perco meu tempo assistindo essas coisas, porque eu fiquei pulando só para ver até onde ele ia, até onde a perversidade de um iníquo vai. Como diz o apóstolo Paulo, um obreiro que é considerado como um cão. Então percebam, meus irmãos, que o poder, a essência espiritual da igreja foi cada vez mais perdido de vista por ocasião da pandemia. As pessoas estavam considerando a igreja simplesmente como uma instituição, não como organismo. E elas viam como pessoas que poderiam ter alguma relação com Deus a parte desse organismo, o que é completamente contrário às Escrituras. Como diz o autor aos Hebreus, não vamos nos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, isso já era uma realidade antes da pandemia. Com a pandemia, as pessoas se distanciaram ainda mais. Diz aí, pastor Hugo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para tu continuar com essa questão. Eu acho que o nosso maior desafio, acredito que o do senhor lá e o nosso aqui, é fazer as pessoas entenderem exatamente isso, que é essa relação com o organismo. Por quê?
as pessoas querem olhar para a igreja e elas olham a instituição em detrimento do organismo. De maneira que quando tem um problema dentro da igreja, as pessoas pensam que isso é instituição e não organismo. E quando tem um pecado, isso é instituição e não organismo. Né? E elas não conseguem fazer essa relação. Então, no final, para elas, a igreja é só uma instituição, como você bem colocou. Elas não conseguem entender e enxergar o organismo vivo, né, que é essa igreja, da qual o Senhor conhece. Essa mesma igreja de Corinto, que ele começa chamando de santos, santificados, chamados para serem santos, e ele trata claramente os problemas do organismo, não é da instituição. Aqueles problemas, as divisões, são problemas no organismo, né, e não na instituição, porque tu não tem uma instituição formada ali, né, embora você tenha algo acontecendo. Né? Fala aí. E a pergunta? É essa. É porque... fazer as pessoas entenderem sim. Essa relação do organismo, enxergarem o organismo, né, em vez de canalizarem tudo e interpretarem tudo como instituição. Sim. A única forma de nós vencermos esses obstáculos é através do ensino. Ensino. E não nos precipitarmos em recebermos membros. Eu passo quase um ano com a classe de catecúmenos, que é também chamada de discipulado, com os novos membros. Para deixar bem claro o que nós acreditamos, como é que nós funcionamos. Inclusive, eu já sou bem desestimulante na primeira aula. Olha, nós vamos passar esse período aqui de estudos. Se você faltar 10 vezes, eu não vou lhe apresentar para o conselho, no caso presbiteriano, né? Não vou lhe apresentar como conselho. Algumas pessoas, vixe, o pastor é radical, é intransigente. É porque nós estamos muito inclinados a receber todo mundo. E a igreja recebe todo mundo. A igreja é livre, qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja. Entretanto, para fazer parte desse organismo, é necessário fé em Cristo. E para fazer parte da instituição, é necessário seguir algumas coisas. Né? Classe de catecúmenos, exame de novos membros. Porque se a pessoa ela não entende, ela vai trazer um grande prejuízo. Quando ela entende, ela pode trazer um prejuízo, mas esse prejuízo é menor. É menor. Então é um ensino. Né? Ensino e não nos precipitarmos em recebermos membros. Eu passo um ano instruindo. Tem pessoas que, não, pastor, mas eu já conheço. Graças a Deus, mas é uma oportunidade para você se lembrar. Né? Para você trazer à memória novamente essas questões. Não, pastor, eu estou vindo de uma outra denominação. Necessário você passar pela classe de catecúmenos. Porque não diz respeito somente à instrução, mas como você é como cristão. Que importância você dá aos cultos. Se você falta muitos cultos, isso é um sinal de que você despreza a comunhão dos santos. E isso pode, sim, ser um empecilho a você ser recebido como membro. Então, às vezes, nós estamos querendo abraçar todo mundo. E, a princípio, todo mundo apresenta só as qualidades. É tipo aquele casal recém-namorado, né? Só vem qualidades. Né? Só vem perfeição, amor ali. Todo mundo só passa o dia pensando no outro, é mensagenzinha, é uma mil maravilha. Mas quando começam a ver os defeitos, que é uma realidade de cada relação, e quando a pessoa não sabe lidar com os problemas, porque esses membros, embora eu fazendo tudo isso, né, sendo parte da instituição, né, já crendo que faz parte do organismo e posteriormente fazendo parte da instituição, podem apresentar problemas lá na frente. Mas como eles vão lidar com os problemas? Por exemplo, né, na IPB tem um presbítero docente e regente. Ambos devem ser aptos para ensinar. Mas o regente, ele cuida mais da parte administrativa. Não que o docente não participe disso, ele participa também. Né, eu, como presbítero docente, a minha função principal é o ensino. E a do
regente administrativo. Eu também faço parte da administração. E o regente também do ensino. Mas essa divisão é para que cada um desempenhe melhor o seu papel em uma determinada área. Então, a nossa Constituição diz que o presbítero regente, ele é igual ao docente nos concílios. Mas na igreja, não. Na igreja, o pastor, ele tem primazia no ensino. O que é que isso significa? Que o regente, ele tem um papel de avaliar se o docente está sendo fiel às Escrituras Sagradas. Mas ele não pode se esquecer que ele também é ovelha do pastor. Então tem que haver respeito, tem que haver esse interesse mútuo de caminhar junto. Então tudo isso é importante, porque senão vai chegar qualquer pé rapado dentro da igreja, como geralmente chega, fica querendo confrontar o pastor, saber mais do que o pastor. Né? E principalmente aquelas almas cebosas que chegam dentro da igreja, que tem algum tipo de identificação com a igreja, mas que não se submetem, são rebeldes. Oh, meus irmãos, como eu oro por esses rebeldes. E quando saem, louvado seja Deus, porque não prejudica só o pastor, prejudica toda a igreja, porque esse sentimento de insurgência, de rebelião, cada vez mais é característico do indivíduo da nossa sociedade. Né? Desprezo pela instituição, desprezo pela autoridade. E outra coisa, se determinados membros que querem ser pastor não são bons liderados, jamais serão bons líderes. Se não conseguem se sujeitar debaixo de uma autoridade, pode pregar bem, pode cantar bem, tocar bem, mas se não se sujeitam a autoridades, essas pessoas estão completamente desqualificadas para serem presbíteros, pastores, exercerem qualquer tipo de liderança dentro da igreja. Porque são pessoas que desprezam o organismo. E muitas das vezes até a instituição. Então, em tudo isso, nessas questões práticas, nós devemos tomar muito cuidado. Né? Por exemplo, quantos jovens, né, são doutores nas redes sociais? Né? Quantas pessoas são confessionais, são reformados nas redes sociais, compram livros, indicam livros. Pô, né? Simonton, fundador da IPB, ele pensava assim. Bavinck, Herman Doyle, James Orr, e aí começa a citar, né, um bocado de renomados, falecidos, mas não consegue viver aquilo que aqueles homens viveram. São pessoas que não oram, são pessoas que não apoiam, são pessoas que não amam. E pode prestar atenção que essas pessoas confuseiras das redes sociais são pessoas espiritualmente pobres dentro da igreja. São pessoas que querem estar nos púlpitos, mas não querem estar servindo a igreja local. Querem estar pregando, mas não querem estar trocando uma água, não querem varrer um templo, não querem estar lá na oração de poucas pessoas. Né? Se você chama para pregar no domingo à noite, onde tem mais gente, sim, pastor, eu vou até preparar a pregação agora, inclusive vou jejuar no dia. Mas quando é num culto de oração, que tem só uns 3 irmãos, 5 irmãos, algumas irmãs, não querem. Meu irmão, você pode levar uma palavra de saudação para o grupo das irmãs que vai estar orando na terça-feira. Pastor, não dá, porque não sei o quê. Começa a colocar obstáculos, ou seja, são pessoas que querem servir de forma restritiva. Eu sirvo, mas só nisso. Então, essas pessoas, meus irmãos, nós temos que ter a hombridade e zelo pela palavra para chegar e dizer, meu irmão, não é assim que funciona. Entendeu? A igreja não é assim. Paulo, ele nos disse que nós somos uma família, temos um fundamento, temos um ponto principal que nos unifica, que é Cristo, e nós estamos sendo, né, dedicados pelo Senhor, como instrumentos dele, objetos do seu amor, para uma finalidade, nós somos santuário dele. Então, o que nós fizermos é para a sua glória. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque as pessoas se esquecem do organismo, muitas das vezes supervalorizam as instituições, desprezam a igreja como organismo e também como instituição, e são pessoas que são tão individualistas que pensam que são autônomas.
E não há autonomia de forma absoluta. Nós estamos, né, pegados uns aos outros. Eu preciso do pastor Hugo, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é cavaleiro solitário aqui. O cavaleiro solitário que pode fazer alguma coisa por alguém é só o Batman. Aquilo é um filme. Aquilo é uma utopia. Ninguém faz as coisas sozinho. Então tem o crente super-homem e tem o crente Batman. É o cavaleiro solitário que quer fazer as coisas do jeito dele, quebrando regras. E na igreja não é assim. Há uma hierarquia. Embora todos nós sejamos iguais, como um corpo espiritual, como um organismo, não há superioridade. Como diz Paulo, devido à humildade, nós devemos olhar os nossos irmãos como superiores a nós. Por mais que muitas das vezes não sejam. Mas esse princípio de humildade e dependência é muito significativo para a igreja do Senhor. Então, como corpo, todos nós somos iguais. Mas o Senhor estabeleceu uma hierarquia. Há pastores, há presbíteros e há diáconos. E essa hierarquia deve ser respeitada. Por exemplo, isso para muita gente é muito insignificante. Mas a minha família, né, os meus filhos, né, me chamam de pai, né, a minha esposa, né, me considera como marido, mas na igreja eu sou o pastor deles. E eles me chamam de pastor. Às vezes, né, devido ao costume, meu filho me chama de pai, a minha esposa de amor da minha vida, e por aí vai. Mas há essa distinção. No lar, eu sou pai e pastor. Na igreja, eu sou pai e pastor. Mas a pessoa do pastor está sobre a pessoa do pai. Eu sou uma autoridade espiritual. E a minha família tem que respeitar isso. E eu ensino para os meus presbíteros diáconos da mesma forma, porque tem irmãos dentro da igreja que pode chegar para o pastor e chamar de cara. Ei, macho! Né? Chega para um diácono e diz, rapaz, esse doido lá sabe o que é que... Né? Chega para um presbítero, rapaz, não escuta o que é que esse cara está falando, não. E não é assim. A igreja, enquanto organismo, ela compartilha dessa igualdade. Mas enquanto instituição, o Senhor estabeleceu hierarquia para que cada um cumpra o seu papel. E o papel do pastor, do evangelista, do presbítero é o quê? O aperfeiçoamento da igreja. Então, lá na igreja, eu ensino os irmãos, olha, é o diácono, olha, é o presbítero. Né? Então, não tem esse negócio de macho, isso, e por aí vai. Essa liberdade... muitas das vezes evidencia companheirismo, né? A relação, né? Nós somos tão próximos que eu chamo o Hugo de Hugo. Mas, sempre que possível, na frente dos irmãos, eu tenho que respeitar a sua autoridade. Porque é da vontade do Senhor que assim aconteça. Então, no que diz respeito à natureza, a essência espiritual da igreja, o poder espiritual da igreja, ela é maior manifesta quando ela é encarada nos seus parâmetros bíblicos. Porque lá em Mateus 16, 13 e 20, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, né, Jesus Cristo, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vejam que o mundo tinha uma compreensão a respeito de quem era Cristo. Mas Pedro tinha uma impressão e identificação da pessoa de Cristo que foi revelado pelo próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí tem aquelas variações da interpretativa com relação a isso. Não, a autoridade reside na apostolicidade. Não, a autoridade reside na confissão. Mas o ponto aqui
é que a mas também como um povo que exerce a autoridade delegada pelo próprio Cristo. Em síntese, a questão é ensino, fundamento, orientação. Obrigado, meu irmão. Igreja top é outra coisa, viu, meu irmão? Em síntese, meus irmãos, a questão é essa. Né? A confessionalidade de Pedro, que identificava quem era Cristo, faz com que sejamos unânimes, devido a essa confessionalidade, no que diz respeito a quem pertencemos. E nisso reside também a nossa autoridade como uma igreja que exerce um poder espiritual. Tanto no texto em questão, como em Mateus 18. Né? A questão lá, se teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Né? Se ele não... Né? Não é o faltoso que vai, né? Mas se o teu irmão que pecou contra ti, a parte inocente vai até o faltoso. Se ele não te ouviu, leva testemunhas. Se ele não ouviu você nem as testemunhas, leva-o à igreja. Se ele não ouve a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então a igreja tem a autoridade, né, de exercer a disciplina. E ao exercer a disciplina, ela está dizendo, tem comunhão e não tem comunhão. Então, as pessoas se esquecem que a igreja ela tem um poder espiritual sobre vidas. Então, não diz respeito somente à instituição, mas também ao organismo. E como organismo, ela tem sim autoridade neste mundo, delegada pelo próprio Deus, para dissipar as trevas, para libertar o oprimido debaixo do senhorio de Cristo e também para privar alguém de comunhão. Pessoas estão se esquecendo disso. Mas a igreja, como representante de Deus neste mundo, ela é o baluarte da verdade. Ela é o instrumento pelo qual Deus há de usar exclusivamente para libertar, transformar, mudar estado espiritual, pois assim o Senhor manifestou e delegou. Então, amados, o Estado, aí eu retorno àquele ponto a princípio, né? O Estado pensa que pode ser representante de Deus na esfera espiritual e não pode. Porque Deus, ele deu uma autoridade ao Estado de exercer a espada e de promover a virtude quando exerce a punição. Então, nós temos dado muito poder ao Estado. A educação, a saúde. E se nós dermos a esfera espiritual ao Estado, nós vamos ver o que está acontecendo lá na China, na Rússia, no Japão, né? E em outros países onde o cristianismo é perseguido de forma violenta, porque na China comunista, a igreja exerce algum tipo de adoração, mas essa adoração subjaz ao poder do Estado. Né? A igreja presbiteriana lá na China, semana passada, né, passou por uma experiência de perseguição. Já não tinha mais tempo, estavam adorando escondidos. E aquele corpo ali que não estava sujeito ao Estado, teve que presenciar as autoridades invadindo. E algumas pessoas foram presas. Então, na pandemia, nós vimos isso. A igreja calada, omissa, e dizendo, realmente não podemos louvar, realmente o pastor tem que se privar ao âmbito virtual. Não é assim. Cada esfera tem a sua competência. E nós, como igreja, meus irmãos, nós
fomos originados em Deus. Nós temos um poder espiritual. E como uma igreja que pertence ao Senhor, nós temos uma essência que é completamente distinta de todas as outras instituições. Porque como instituição, nós evidenciamos também a quem nós pertencemos. Então, amados, tem outras questões a mais, mas eu vou concluir com isso dizendo que nós somos o povo do Senhor. E quem rege-nos é o cabeça, Cristo Jesus. Ele é o monarca principal da igreja. Né? É ele quem é o líder supremo da igreja. E é ele quem diz como nós devemos adorar, como nós devemos disciplinar, como nós devemos exercer o nosso poder espiritual. Não é nós mesmos, enquanto instituição. Nem é o Estado, não é o homem. É a palavra revelada do nosso Deus. Registrada para que tenhamos esperança e preservada para que venhamos ser santificados por ela. Alguém tem alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo? Se vocês tiverem algumas outras questões a mais, podem falar com o pastor Hugo, que ele vai estar orientando-os. Está orientando-os de forma mais pormenorizada. Porque o pastor de fora, ele não conhece a realidade. Às vezes, uma outra coisa que é ruim, que as igrejas elas têm tendido a considerar aqueles pastores de fora. Ou então aqueles pastores de fama da internet. Então, não honre esses pastores em detrimento do pastor local. Honre mais o seu pastor. Porque o pastor que vem de fora, muitas das vezes, ele expõe bem, prega bem, isso é até atrativo para você. Só que mais importante do que o pastor que vem de fora é o pastor local. Então, valorize o seu pastor. Honre o seu pastor. Ame o seu pastor e cuide dele e da sua família. Porque senão você pode perdê-lo. Não. É só um alerta, né? Eu não queria dizer nada não, mas... Né? Eu digo isso, meus irmãos, porque nós estamos escassos de pastores bons. Então, se você tem um pastor bom, honre-o, cuide dele. A igreja ela tem essa impressão de que, uma vez eu expus, 1 Tessalonicenses na igreja, e o apóstolo Paulo ele diz, olha, vocês me amam tanto que vocês poderiam oferecer um olho por mim. Mas veja que o apóstolo Paulo deu a sua vida pela igreja, ou seja, havia um cuidado mútuo. A igreja muitas das vezes pensa que não, o pastor tem que cuidar da igreja. A família do pastor tem que cuidar da igreja, tem que estar a serviço da igreja integralmente. E a igreja não quer cuidar do pastor. A igreja não quer cuidar da família do pastor. Então é um cuidado mútuo. O pastor cuida da igreja, mas a igreja deve cuidar do pastor e da sua família. E se é um pastor bom, zele por ele. Ofereça o que é necessário para ele cuidar de vocês. E como eu disse agora há pouco, para vocês não perderem, ter ele sempre com vocês. Porque bons pastores, meus irmãos, é uma bênção de Deus para nossas vidas. Como eu queria, às vezes eu falo, tem pessoas que pensam que pregar é muito fácil. Não é, meus irmãos. Na segunda-feira eu já fico pensando no que eu vou pregar no domingo. Já fico preparando, orando, cuidando da minha família, cuidando de mim mesmo, cuidando da igreja e pensando na pregação. Então, assim, cuide do seu pastor e proporcione a ele um ambiente para que ele possa lhe servir da melhor forma possível. Agora, se ele for um pastor ruim, dispensem ele e vão atrás de outro. Mas se for um pastor bom, cuide dele, cuide da sua família, porque o ministério pastoral é um ministério, como o pastor Hugo sabe, árduo. Tem pessoas que pensam que o pastor é desocupado, não faz nada. E o peso da pregação, conforme o Senhor Jesus Cristo exige, é algo, meus irmãos, que eu gostaria muito de só sentar e ouvir. Ter um pastor zeloso pela pregação, chegar na igreja e ouvi-lo, isso é muito atraente para mim. Isso é bom demais, sentar e ouvir. E poder ajudá-lo naquilo que ele precisar. Porque a ocupação dele, meus irmãos, é algo que trata de almas. É o maior cargo que existe sobre a face da terra, é o de pastor. Porque enquanto outros trata-se da esfera física,
esfera social, emocional. O pastor, ele trata de almas. Ele vai prestar contas das almas que o Senhor lhe dá para ele pastorear. Então é algo assim, é um fardo muito grande, prazeroso. Eu não estou aqui murmurando, me maldizendo, não. Como eu disse agora há pouco, né, o maior cargo que um ser humano pode exercer. Então, assim, é uma bênção de Deus o ministério pastoral. Mas a igreja não entende o que é essa função. A igreja não preza pelo seu pastor. Né? E quando a igreja vê o seu pastor como empregado e não como homem espiritual, dado pelo próprio Deus à igreja para o seu aperfeiçoamento, a igreja ela está completamente errada, está desonrando o Senhor, bem como o seu líder espiritual. Então, cuidem do seu pastor como igreja, orem por ele, orem pela sua família, zelem pela vida dele e sempre estejam dispostos a servi-los. Porque se ele pede-lhe a sua ajuda, é porque ele necessita mesmo. Né? Então, cuide bem do seu pastor, porque um pastor bom, ele vai levar a igreja a uma esfera espiritual muito maravilhosa de se evidenciar enquanto membro. E a igreja que cuida do seu pastor vai usufruir de muitas bênçãos dado pelo próprio Deus por meio do seu pastor e a ela diretamente. Então, que Deus os abençoe. Vamos para o almoço. Deixa o almoço já ou está perto? Tem uns avisos, meus irmãos, me desculpem, né, com isso. Quero só agradecer as oportunidades que vocês me deram, né, que o Senhor os abençoe grandemente e saibam que vocês estão em minhas orações, né, e eu trago um abraço, né, do Conselho da Kairos para vocês, né. Que Deus os abençoe.